Acho que estão me ouvindo, né? Podemos começar aqui então. Todos me ouvem, né? Sim, sim. Então vamos começar aqui. Essa aula, nossa primeira aula, né, de introdução, aqui na semana 1. Aqui eu começo disponibilizando para vocês alguns links, né, de como que a gente vai se comunicar aí ao longo do semestre. Eu vou copiar esse link aqui. Já vou enviar aqui para vocês, caso vocês queiram entrar aí e baixar esse material que eu estou usando aqui. É exatamente esse chamado aqui instrumentação.pdf, tá? Ao longo do semestre, se tiver alguma alteração nesse material, nos slides, vai estar sempre atualizado aqui nesse PDF, tá? Então, esse PDF aqui é o que contém todos os slides das nossas aulas e é esse material que eu estou apresentando aqui para vocês agora, tá? Então, a gente vai usar o Google Drive aí para poder compartilhar esse material de aula. Nós vamos usar o EAD aí, o Moodle, para a gente poder enviar o trabalho de vocês. Vou acessar aqui. Então, quando vocês acessarem, vocês vão vir aqui na disciplina de instrumentação e aqui no Moodle vocês vão ver que tem duas abas apenas, então está bem enxuto aí. Tem roteiro de estudos e atividades. Então, quando vocês clicam em roteiro de estudos, vocês vão ver aqui primeiro também o link lá do Google Drive. Em segundo aqui, vocês vão ver o link do canal do YouTube. Então, se vocês entrar no YouTube, todas as aulas já estão gravadas, tá? Então, aqui no canal de instrumentação, vocês têm aí acesso já às aulas do semestre inteiro, tá? Por esse link aqui do canal. E que sequência que vocês vão assistir, pessoal? Tem que ser na sequência que está aqui, ó, no Moodle, ó. É importantíssimo que vocês sigam essa sequência para ter o correto entendimento aí do conteúdo, tá? Então, na semana 1, que é essa que a gente está, essa aula de introdução, esse encontro 5, depois eu vou postar lá no YouTube também para vocês e ponho o link aqui, caso vocês queiram rever essa aula aqui, tá? E a partir da semana que vem, é só ir seguindo aqui os links. Vocês podem vir aqui pelo Moodle, né? Pegar certinho qualquer sequência, acessar aqui o canal do YouTube e assistir também. Não tem muito segredo, não. Aqui também está mais ou menos já na sequência. Vocês só confirmam lá, porque caso eu edite algum vídeo, ele pode sair da sequência, tá? Então, tem aqui, ó, semana 2, teórica prática, semana 3, teórica prática, semana 4, teórica prática, 5, mesma coisa, depois a 6 só tem aula teórica, a 7, teórica e prática, 8, teórica e prática, 9 também, e 10 também, beleza? Então, tá tudo aqui no canal, que vocês podem pegar o link por aqui e pode confirmar a sequência dos vídeos por aqui no Moodle. Na outra aba aqui, atividades, é onde vocês vão entrar para enviar o trabalho de vocês, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Então, aqui na parte 1, vocês vão entrar e enviar aqui, e a parte 2 do trabalho, vocês vão entrar aqui no Moodle e enviar por aqui também. Então, basicamente, aqui no Moodle, a gente vai fazer esse controle das atividades, tá? Alguma dúvida de Moodle, Google Drive e YouTube? Nenhuma dúvida? Aqui não. Então, seguindo aqui. Vocês podem, assistir aí, pegar os links no Moodle e assistir na sequência que deve estar que tá escrito lá no Moodle. Porém, vocês podem assistir no tempo de vocês, tá? Ah, eu quero adiantar as aulas, já
se quiser, se tiver disponibilidade, pode adiantar. Eu só sugiro que não pule nenhum vídeo, principalmente os da prática. Como que funciona a prática, pessoal? No trabalho, eu cobro conceitos que eu passei nos vídeos da prática. Então, apesar de, no vídeo da prática, eu estar mostrando ali como utilizar os equipamentos, como fazer as configurações dos equipamentos, os conceitos passados nos vídeos da prática são cobrados no trabalho, tá? Então, não é apenas teoria que eu cobro no trabalho, não. Eu cobro, depois vocês vão ver quando eu estiver falando do trabalho, eu cobro, por exemplo, como montar um esquema de um circuito elétrico, que é o exemplo que eu dei lá no vídeo da prática. Depois eu pergunto lá como ligar a fonte no circuito elétrico, que eu mostrei no vídeo da prática. Depois, como calibrar um acelerômetro, que é um vídeo da prática, e assim por diante, tá? Essa disciplina ela vai ser toda avaliada, né, questões de avaliação em cima de um trabalho, em cima de um projeto, certo? Então, todos os vídeos, todos os conceitos que eu passar aqui para vocês vão estar relacionados com o projeto que vocês vão desenvolver, tá? E aí, depois, vocês vão enviar esse projeto lá na aba do Moodle Atividades que eu acabei de mostrar para vocês, tá? No Google Drive, além desse material aqui, desses slides que eu já comentei com vocês, vai ter lá os tutoriais da parte prática, né? Então, aqui no Google Drive, vocês também vão ver os códigos em MATLAB, que a gente vai usar aí ao longo do semestre. E também vocês vão ter aqui essa planilha, que é onde a gente vai agendar a nossa apresentação do trabalho, que eu explico para vocês já já. Além disso, outro canal de comunicação é nosso grupo de WhatsApp, né? Então, no grupo de WhatsApp, vocês podem enviar dúvidas aí individuais ou, né, coletivas, dúvidas que vocês estiverem tendo aí ao longo do semestre. E caso tenha alguma dúvida particular aí, você pode entrar em contato comigo no WhatsApp para a gente agendar, caso seja necessário aí, dependendo da dúvida de vocês, a gente agenda aqui uma reunião no Google Meet e aí eu tiro dúvida individualmente, ok? Como que vai funcionar o WhatsApp, pessoal? Vocês podem me enviar mensagens durante o dia, certo? Nada de mandar mensagem 10 horas da noite, meia-noite, que aí eu não respondo, não. Se me mandar perguntas aí, dúvidas, né, durante o dia, eu respondo vocês, ou senão a gente marca, dependendo da pergunta, para a gente vir aqui no Google Meet, tá? Final de semana, 10 horas da noite, meia-noite, espera o dia seguinte e envia a dúvida, certo? Estou passando o meu WhatsApp particular, mas aí é o bom senso aí para a gente poder se comunicar. O trabalho final, ele vai contabilizar tanto os pontos quanto a presença aqui na disciplina, tá? Então, apesar dos vídeos poderem ser assistidos a hora que vocês quiserem, né? Eu tenho que lançar presença, né? A gente está tendo aqui as aulas virtuais, mas tem a obrigação da presença. Então, como as aulas não são ao vivo, minhas aulas já estão todas gravadas, eu vou contabilizar essa presença a partir da entrega do trabalho, tá? A nota da disciplina também vai ser dada de acordo aí com as entregas do trabalho, tá? É um trabalho individual e com apresentação individual, tá? Então, cada um recebe um trabalho diferente do outro, tá? Com um problema diferente do colega. Deve ser feito aí, entregue nas datas que eu vou apresentar e no final do semestre vocês vão apresentar. Tá? Aí a apresentação aqui no Google Meet, individual, com perguntas. Tá? Eu faço perguntas durante a apresentação que valem pontos também, que eu vou explicar para vocês já já. O conteúdo dessa disciplina aqui. Essa disciplina de instrumentação, ela aborda
basicamente os seguintes tópicos, né? Sensores, condicionadores de sinais, mostradores e análise de sinais. Tá? Qual que é o nosso objetivo aqui nessa disciplina instrumentação para engenharia mecânica? E por vezes a gente tem, né, a presença de colegas de outras engenharias também. Por quê? Porque é uma disciplina bem ampla, tá? A gente aborda aqui diferentes tipos de sensores, por exemplo, termopares, acelerômetros, sensores de pressão, enfim, sensores que são usados em diferentes aplicações de engenharia, né? Então, são usados, né, dentro da engenharia mecânica na parte térmica, na parte de fluidos, na parte de fabricação, na parte de projetos, em todas essas áreas a gente utiliza, né, esses conceitos que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, né, que é essa parte aí de entender como escolher um sensor adequadamente, né, quais os equipamentos que eu preciso para fazer uma coleta de dados, uma análise de sinais, para aí sim a gente poder estar extraindo as informações, né, do ponto de vista da engenharia que a gente deseja desses sinais, né. Hoje em dia, né, eu sempre falo isso nas minhas aulas, o engenheiro mecânico não é puramente mecânico, ele precisa saber eletrônica, ele precisa saber sobre sensor, ele precisa saber sobre automação, ele precisa saber sobre controle, né. Na indústria não tem mais equipamentos, máquinas, no nosso dia a dia a gente não lida mais com equipamentos que não têm a eletrônica embarcada, né. Ah, professor, eu tenho dificuldade com eletrônica, tenho dificuldade com análise de sinais, com programação. Então, chegou a hora de aprender. É para isso que serve essa disciplina aqui, tá? Se tem dificuldade, então, essas pessoas que têm dificuldade são as pessoas que eu espero que tirem várias dúvidas ao longo do semestre, né? Agora, a pessoa chega lá na apresentação final e fala, professor, eu não fui bem porque eu tenho dificuldade, mas nunca tirou dúvida nenhuma comigo, né? Então, não dá certo esse tipo de desculpa, tá? Então, o aluno que quer aprender, bem-vindo. Nós vamos ter aqui atividades em MATLAB, né? Para o cara que quer aprender um pouco de programação. A gente vai ter aqui aulas dos equipamentos elétricos que a gente vai precisar de usar. Eu tenho dificuldade, mas eu vou estar ensinando para vocês o que vocês precisam saber sobre aquele equipamento elétrico. Eu não sei montar nada no protoboard. Ok, eu vou mostrar para vocês como montar um circuito no protoboard. Então, o que vocês precisam saber, né, mesmo tendo dificuldade, eu vou começar desde o básico, desde como ligar o equipamento, de como configurar, depois de como conectar os fios, como adquirir o sinal, como levar esse sinal para o computador e processar esse sinal, tudo isso. Então, a gente vai passar por todas essas etapas aí da instrumentação, né? Eu costumo dizer que tem duas maneiras de vocês passarem nessa disciplina aqui, né? Tendo aí um interesse em aprender, e com certeza quem tiver um interesse vai poder aproveitar bastante, né? E aquele que simplesmente passou na matéria, né? Aquele que simplesmente passa na matéria, o que eu digo é o seguinte, é o currículo de vocês que vai estar sendo enriquecido ou não, se vocês aprenderem aqui. Quando vocês estiverem lá trabalhando com manutenção, que hoje mais da metade dos nossos, né, alunos de engenharia mecânica vão trabalhar nessa área, você vai precisar de saber instrumentação. Então, é você que perdeu a oportunidade de aprender, tá? Quando você estiver aí num trabalho de TCC ou num trabalho extracurricular, num BAD, num aero, no que quer que seja, e precisar de uma aquisição de sinais, e tiver perdido a oportunidade aqui de aprender instrumentação, novamente, né? O tempo perdido foi de vocês, não foi meu. Então, levem a sério, tá? Aproveitem a oportunidade de aprender isso aqui. Os alunos que levam a sério, que vão trabalhar na área de projetos, na área de manutenção, me dão vários feedbacks positivos que foi útil, que a matéria está sendo importante na carreira profissional, né? Que soube aproveitar a disciplina e que hoje
está crescendo na carreira e que está conseguindo crescer de cargo porque soube absorver esse conteúdo aqui, tá? Para aqueles que vão para a área de projetos em simulação, em validação experimental, tudo precisa dos conceitos que a gente aprende aqui, vibrações, controle, robótica, automação, tudo vai precisar dos conceitos de instrumentação, seja uma coisa ou outra. Então, aproveitem, tá? E saibam que é para o currículo de vocês que vão depois poder falar assim, olha, eu sei, eu tenho confiança de trabalhar com isso, tá? Aqui eu passo para vocês uma tabela do nosso cronograma, tá? Então, o que a gente vai... como que está dividido aí o nosso conteúdo. Na semana 2, né, que é a semana que vem, a gente já entra, então, nos primeiros conceitos aí de análise de sinais, né? Já tem uma prática para ensinar a mexer em gerador de sinais, osciloscópio. Então, mesmo que você não tenha aproveitado e não tenha aprendido tudo o que precisava lá em eletricidade aplicada, aqui eu vou revisar esses conceitos, vou mostrar para vocês aquilo que vocês precisam saber de como trabalhar com esses equipamentos e amarrar os conceitos, os conteúdos que a gente aprendeu na teoria com a prática, ou seja, para que serve isso da teoria, né? Aqui, essa disciplina, ela tem várias aulas práticas, sempre no sentido de aplicar aqueles conceitos que a gente aprendeu, tá? Outra dica que eu dou para vocês é a seguinte, pessoal, essa matéria ela é muito interdisciplinar. Então, ora a gente vai estar falando de cálculo, ora a gente vai estar falando de eletrônica, ora a gente vai estar falando de engenharia mecânica, ora a gente vai estar falando de programação. Então, assim, a maneira de estudar, a dica que eu dou de como estudar essa matéria é siga os slides, né? Revejam as aulas teóricas, tá? Porque são muitos conceitos que são novidade para vocês, eu entendo, então que às vezes pode ser um pouco confuso, então revejam as aulas, assistam às aulas práticas, tá? E quando eu passar o trabalho para vocês, vocês vão ver que não tem surpresa nenhuma, tá? É simplesmente um novo estudo de caso. Então aqui eu vou mostrar para vocês como montar um circuito para dar ganho no sinal. Chega lá, no trabalho eu peço para vocês como montar um circuito que dá filtro no sinal. Ou seja, a teoria e como montar é exatamente a mesma da minha aula. É simplesmente você ter absorvido o conceito e depois você conseguir aplicar para um problema diferente. Então, professor, estou com dificuldade na disciplina, né? Qual livro que você me recomenda? Vai depender muito de qual parte da matéria você está com dificuldade. Como eu disse, é uma disciplina interdisciplinar, ou seja, eu estou com dúvida nessa parte aí de transformada de Fourier, eu vou passar um livro de cálculo para você. Eu estou com dúvida no amplificador operacional, vou passar um livro de eletricidade aplicada para vocês. Estou com dúvida nessa questão aí do sinal de vibração, vou passar um livro de vibração para você. Tá vendo como é interdisciplinar? Então, se você absorver o conteúdo nas nossas aulas, nos nossos vídeos, vai simplificar muito a vida de vocês, tá? Então, tentem acompanhando ao longo do semestre, não deixa para assistir os vídeos na véspera da entrega do trabalho, porque senão a matéria acumula e você se perde. E ela é uma matéria que uma coisa depende da outra. Então, aqui na primeira semana eu vou estar falando para vocês de parâmetros de aquisição de sinais. Depois, ao longo do semestre inteiro, a gente vai estar fazendo aquisição de sinais. Então, se você não entendeu como fazer uma aquisição de sinais agora, você vai ter dificuldade ao longo do semestre inteiro. Lá na última semana, a gente vai estar fazendo aquisição de sinais. Então, as coisas vão estar bem amarradas, tá? Depois, o nosso próximo encontro síncrono é dia... Só um minutinho. Depois do nosso próximo encontro síncrono é no dia 14 de maio, tá, pessoal? Como vocês veem aí, do dia 10 ao 14 de maio, a gente tem a nossa semana que vai ter o encontro síncrono. Então, no dia 14 de maio, às 10 horas, a gente vai ter o nosso próximo encontro síncrono, tá?
Depois a gente vai ter um terceiro encontro simples, que é esse aqui, ao vivo, né? No dia 2 de julho, tá? Então, basicamente, a gente vai se reunir aqui quantas vezes? 4 vezes. Hoje, dia 14 de maio, dia 2 de julho e no dia da apresentação de vocês, tá? Então, fora isso, tá livre, tá? Façam os horários de vocês, estudem nos horários que vocês programarem aí para isso, ok? Percebam que os vídeos estão nomeados por semana 1, semana 2, semana 3, igual está aqui na planilha. Ó. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, até a semana 10. A gente tem mais do que 10 semanas de aula, mas são 10 semanas com vídeos, né? Então, é só seguir o cronograma e seguir a sequência dos vídeos que está lá no Moodle para vocês não se perderem aí, ok? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Então, vamos falar sobre o trabalho final. Como que é esse trabalho final, né? Cada aluno, então, vai receber um problema que envolve instrumentação, passando pelas seguintes etapas, né? Escolha do sensor, condicionador de sinais, mostrador e análise de sinais. O aluno deverá propor uma solução para o problema, apresentado de maneira teórica. Por fim, será feita uma apresentação oral do trabalho, do projeto. O que significa isso, pessoal? Imagine o seguinte, eu estou aqui trabalhando na indústria e preciso adquirir a temperatura dentro de um forno elétrico, né? Dentro de uma caldeira, a temperatura do motor de combustão. Preciso medir aqui a temperatura do sistema de refrigeração, ou vibração, ou rotação, ou qualquer parâmetro que seja. Vou passar um problema desses para vocês. Eu preciso medir vibração do motor do carro. E aí, como que você faz? Aí eu dou o problema, né? E a gente vai passando pelas subetapas desse problema. Primeiro, como escolher um condicionador de sinais, que é a parte da eletrônica, né, necessária para adquirir esse sinal. Eu preciso amplificar o sinal, preciso filtrar, né? Eu preciso de uma fonte, né? O que eu vou usar? Vou usar um osciloscópio depois para analisar esse sinal. Eu vou usar uma placa de aquisição para digitalizar esse sinal e jogar para a tela do computador e poder analisar, né, no computador. Enfim, quais os equipamentos que eu preciso, como configurar esses equipamentos, tudo isso. Mas, apesar de ser um projeto bem prático, né, não vai ter como a gente ir no laboratório e montar na bancada. Então, vocês vão mostrar para mim os esquemas de ligação. Professor, eu pego esse equipamento e ligo aqui esse fio nesse conector, depois eu passo o sinal nesse circuito eletrônico, nesse protoboard, com essas ligações, enfim, vocês vão mostrar, né, o passo a passo de tudo que vocês precisariam fazer para adquirir o sinal, né, e uma certa aplicação, né? De que maneira que vocês vão apresentar isso, né, teoricamente? Vão apresentar da mesma maneira que eu vou estar apresentando para vocês as aulas práticas, tá? Então, vão seguir o mesmo padrão de apresentação e de descrição dos resultados, tá? No final, vocês vão colocar tudo em um arquivo PDF, né? Vão montar uma apresentação e vão anexar esse arquivo lá no Moodle à medida que for dando aí o prazo das entregas. Quais são esses prazos? Tá? Dia 14 de maio, né? Submissão da primeira parte do trabalho. Então, eu divido esse grande problema em duas partes, tá? A primeira parte vocês entregam no dia 14 de maio, né? E a segunda parte, dia 9 de julho. Então, vão estar descritas as etapas. Olha, até aqui você precisa entregar para o dia 14 de maio. Até o final do semestre, dia 9 de julho, você precisa entregar o restante aí das soluções de vocês, do problema de vocês, tá? Então, é um projeto que você precisa pensar. Por quê? Porque é algo prático, é algo que é como se fosse um problema real, que vocês precisam resolver. Portanto, não vai ter todas as respostas dadas diretamente. Por quê? Porque eu vou passar o conteúdo para vocês e vocês vão ter que absorver o conteúdo e aplicar para o problema de vocês.
tá? Cada aluno vai receber um problema diferente. Ah, o professor mostrou que um circuito de ganho é assim, né? Para dar um ganho, sei lá, de 2 vezes. E para dar um ganho de 10 vezes? Eu vou ter passado o conteúdo, você vai pensar e vai pôr a resposta se precisa de ganho, se precisa de filtro e assim por diante. Então, é um problema prático, mas que vai ser apresentado de maneira teórica, ok? Vocês vão enviar, então, no Moodle, tá? Os cálculos, os resultados de vocês, e aí a nota vai ser dada de acordo com essa divisão aqui das pontuações, ó. Entregou, né, na data estipulada, aí, 14 de maio e 9 de julho, ganhou 10 pontos. No dia da apresentação, vão ser 60 pontos, tá? De acordo com aquilo que vocês entregaram de resultados. E também no dia da apresentação, eu vou fazer 3 perguntas, tá? Cada pergunta valendo 10 pontos. Explico isso melhor aqui, ó. Então, vamos lá. Na primeira parte aí, ó. Na primeira parte aí, a pontualidade da entrega. Então, são 2 entregas, 5 pontos cada parte. Depois, a apresentação do projeto, vão ser 40 pontos para a primeira parte e 20 pontos para a segunda parte do projeto, tá? Então, como que funciona, pessoal? Atenção a esse detalhe aqui, ó. Você já vai ter me entregado a primeira parte do projeto dia 14 de maio. Porém, você só vai apresentar ela junto com a segunda parte lá na última semana. Então, entre esse intervalo de 14 de maio e o dia da apresentação, você pode revisar o seu projeto. Então, ó, comecei a fazer meu projeto, terminei a primeira parte, enviei 14 de maio. Continuei fazendo meu projeto, dia 9 de julho entreguei o restante. E vou apresentar depois na semana seguinte. Bem, do dia da entrega até o dia da apresentação, teve alguma melhoria ou alguma correção que você fez no seu trabalho? Não tem problema. Você está livre para poder ir revisando o seu trabalho desde o dia da entrega até o dia da apresentação. Porém, como que isso vai ser avaliado, né? O aluno entregou uma resposta totalmente errada no dia 14 de maio, o máximo que ele vai ganhar no dia da apresentação é metade do número dos pontos aí naquele item. Tá? Então, se vale 10 aquele item, ele entregou totalmente errado no dia 14 de maio, o máximo que ele vai ganhar é 5. Ok? Ah, mas eu corrigi o meu trabalho e apresentei corretamente no dia da apresentação. Ok, então você ganha 5. Se no dia da apresentação ainda tiver errado, aí você zera aquele item. Ok? Além disso, vocês vão poder comunicar entre vocês. Claro, né? Então, quero fazer com a ajuda do colega, quero trocar ideias com o colega. Não só podem, como devem, tá? Trocar ideias. Como você está fazendo o seu trabalho? Deixa eu ver se eu estou fazendo certo ou não. Beleza, tá? Porém, o trabalho é diferente. Então, por mais que vocês troquem ideia, cada um vai ter que pensar o seu trabalho independentemente, ok? E aí, o colega me ajudou tanto que eu nem entendi o que eu estou apresentando aqui. Esse é que é o problema, tá? Não tem problema o colega ajudar, porém, entendam, pelo menos, aprendam com o colega. Se você não entendeu no dia da minha apresentação, mas aprendeu trocando ideia com o colega, com a ajuda dele, excelente. Cumpriu com o objetivo da disciplina, que é aprender. Seja assistindo o meu vídeo, seja fazendo o trabalho sozinho, seja fazendo em grupo. Ok? Então, troquem ideias, tá? Eu só vou dar o feedback do trabalho no dia da apresentação. Então, professor, será que eu acertei ou não? Nessa dúvida, vocês podem ir trocando ideias. Pode revisar o trabalho, né? E aí, o que acontece? Se vocês revisarem e apresentarem corretamente, vocês ganham o ponto. Melhor do que, né, deixar persistir no erro que vocês identificaram aí depois da entrega. Tá tranquilo? Tá entendido com relação a isso? Certo. Como que vai ser a apresentação, então? A apresentação, ela vai ser do dia 12 ao dia 16 de julho,
vocês vão entrar aqui no Google Drive e vão vir aqui, ó, calendário de apresentação. Do dia 12 ao dia 16 de julho, temos aqui, ó, 35 horários vagos para vocês preencherem naquela hora que você quer apresentar, que você pode. Ah, professor, eu faço estágio de tal hora, não interessa. Qual horário desses aqui que você pode? Eu posso no último horário. Ótimo, marca no último horário. Agora, tem que ser em algum desses horários aqui. Okay? Então, mesmo você estiver fazendo estágio no dia dos encontros síncronos, que são mais 2 apenas, e no dia da apresentação, você deve estar aqui online. Tá? Então, ao terminar a aula, vocês entram aqui e já pode começar a agendar o horário de vocês. Não precisa ser agora. Tá? Como vocês vão fazer? Vão vir aqui no horário que vocês querem e vão colocar o nome completo de vocês. Tá? Algumas observações importantes aqui. Primeira, no dia da apresentação, o aluno terá 14 minutos para apresentar o seu trabalho, não podendo ultrapassar esse limite. A apresentação será agendada com cada aluno e realizada no Google Meet do dia 12 ao 16. Então, você tem que organizar a sua apresentação dentro desse tempo. Tá? Nem para mais, nem para menos. Apresentei em 4 minutos. Vai perder ponto porque são 14 minutos. Tá? Isso aqui, pessoal, é igual uma entrevista de emprego. Né? Você tem lá 14 minutos para apresentar o que você sabe. Se você apresenta em 4, significa que você não sabe, né? Você teria mais 10 minutos para vender o seu peixe e vendeu em 4. Após a apresentação, o aluno será questionado sobre os seus resultados durante um tempo total de 6 minutos. Então, 14 para apresentar e 6 minutos de pergunta. Neste tempo serão feitas 3 perguntas, sendo cada uma delas correspondente a 10 pontos. Então, 3 perguntas, 10 pontos cada, 30 pontos. O aluno terá aí 2 minutos para responder cada pergunta. Né? Caso não responda, a pergunta seguinte será feita e o aluno só poderá voltar a respondê-la caso responda as demais e tenha tempo dentro dos 6 minutos. Ok? O aluno será aprovado com nota igual ou maior que 70 pontos e com presença igual ou maior que 75%. Aqui não tem como vocês terem exatamente 75% de presença. Por quê? Porque cada parte aí do trabalho vale 50% da presença. Então, entregou as duas, tem 100%. Entregou só uma parte, você está reprovado por falta, tá? Porque só vai ficar com 50% da presença. O agendamento, então, como eu disse, é só entrar lá no Google Drive, preencher a planilha, né? Favor em inserir o seu nome no horário que gostaria de apresentar o seu trabalho. Preste atenção nesses detalhes agora. Ó. Caso você só posse um horário que o seu colega já tenha agendado, verificar com ele a possibilidade de troca. Então eu quero agendar num horário, só posso num horário, né? Mas já tem alguém naquele horário. Então conversa com o colega. Será que você pode trocar comigo ou não? Só troca na planilha depois que o colega tiver ciente e já tiver trocado o horário dele. Tá? Não modifique os horários de outra pessoa sem o seu consentimento. Tá? Para evitar problemas, ao agendar o seu horário na planilha, favor me enviar via WhatsApp o horário adicionado. Então, fui lá, agendei dia tal, hora tal. Vou lá no WhatsApp e vai me mandar uma mensagem no particular. Professor, agendei a apresentação do meu trabalho dia tal, hora tal. Tá? Para eu ter esse controle, né, do agendamento. Ok? Terá prioridade aquele que agendar o horário e me enviar primeiro. Tá? Agora, faz diferença apresentar no primeiro dia ou no último dia? Tem vantagens e desvantagens em ambas situações. Qual é a vantagem de apresentar no primeiro dia? O primeiro dia de apresentação é dia 12, né? 12 de julho. Apresentou dia 12 e está tudo certo, você já está de férias de instrumentação. Ok? Então, nosso semestre acaba o dia que você apresentar. Dia 16, você tem mais tempo aí para bolar, né? Para se preparar, apesar de você já ter que enviar a apresentação antes. Tá? Depois que enviar, você não pode alterar mais a apresentação, mas você pode, né, estudar um pouco mais, caso necessário. Porém, você vai ter menos tempo para se preparar para o exame na semana seguinte.
E aí, caso você fique de exame, você terá menos tempo para se preparar para o exame, ok? Então, essas são as vantagens e desvantagens aí de apresentar num dia ou no outro. Caso aqueles que apresentarem antes, né, já terão concluído a disciplina, como eu disse, e caso falte no horário da apresentação, o aluno fica com nota igual a 0 e está reprovado. Então, agendou um horário, só pode trocar com a ciência de outro colega, ou, se faltar, está reprovado. A apresentação não poderá ser feita fora do horário agendado, a menos que haja a troca combinada com algum colega. O exame, como que vai funcionar o exame final? Caso o aluno não obtenha a pontuação, né, de maior ou igual a 70, haverá um exame final, que vai ocorrer do dia 19 ao 23 de julho. Tá? Para o exame final, o aluno terá a chance de corrigir os erros cometidos no trabalho e responder novas 3 perguntas. Então, eu vou dar um feedback para vocês do seu trabalho no dia da apresentação, e você terá a chance aí de revisar o seu trabalho, tá? E no dia do exame, você reapresentar ele. Também, no dia do exame, eu vou fazer novas 3 perguntas, tá? Então, 30 pontos de pergunta e o mesmo esquema de pontuação para o trabalho. Ok? A reapresentação do trabalho será feita de forma oral via Google Meet em um novo horário a ser agendado com cada aluno. Então, eu vou agendar depois individualmente com cada aluno do dia 19 ao 23 aí, caso tenha ficado de exame. Ok? Bem, isso aqui, ó, é o diagrama de blocos de instrumentação. É um resumo de tudo aquilo que a gente vai aprender ao longo do semestre. Tá? Então, instrumentação começa com a escolha do sensor que vocês vão precisar para adquirir os sinais. Tá? No começo do semestre, como a gente não vai ter aprendido ainda os sensores, a gente vai simular os sinais dos sensores usando geradores de sinais, que é de onde parte o sinal, a origem do sinal. Né? Depois, o sinal ele passa por um circuito eletrônico que a gente chama de condicionador de sinais, que é preparar o sinal, dar ganho, filtrar, mudar o nível médio, e assim por diante. Então, a gente vai aprender a eletrônica, né, necessária para poder montar esses condicionadores de sinais. Depois que o sinal estiver preparado, ele é digitalizado. Então, a gente vai aprender sobre conversores analógicos digitais, né? Como digitalizar um sinal, como amostrar ele. Em outras palavras, como passar esse sinal para dentro do computador, tá? Para eu poder analisar, para eu plotar ali um gráfico, para eu poder extrair as informações necessárias. Por fim, é o mostrador, que é o quê? É a parte de visualização dos dados, dos resultados e das análises, certo? Então, por mais que talvez no futuro vocês não trabalhem com eletrônica, que é uma subparte aqui da instrumentação, que é esse bloquinho, você pode ser um engenheiro responsável por analisar o resultado. E analisar o resultado, mesmo sem ter posto a mão na eletrônica, sem ter adquirido o sinal, depende de saber as informações do sensor, depende de você saber as informações da digitalização do sinal, tá? Então, assim, se você não souber aquilo que foi feito, os conceitos por trás de toda a aquisição dos dados, você não consegue analisar. É mais comum que o engenheiro trabalhe aqui, na análise dos sinais. Porém, você não consegue analisar se você não souber o que é um intervalo de amostragem, o que é uma resolução em frequência, né? O que é uma transformada de Fourier, uma análise do sinal do domínio da frequência, que é uma ferramenta aí utilizada em várias áreas da engenharia mecânica e outras. Tá? Então, são todos conceitos que a gente vai estar vendo aqui na disciplina. Ok, pessoal? Aplicações são várias, né? Hoje, no nosso celular, nós temos acelerômetro, nós temos giroscópio. No nosso carro, para quem gosta aí da parte de motor, de automobilística, né? Na parte automobilística, tudo é sensoriado, né? Então, não tem como, pessoal. Quem quer ir trabalhar na indústria,
com máquinas, bombas, parte de refrigeração, tudo tem sensores e tudo requer, né, essa parte de instrumentação, ok? Então, uma visão geral aí para vocês entenderem um pouco sobre tudo que a gente vai aprender aqui, tá? Aqui já começa a teoria da semana 2, que já vai estar gravada no vídeo da semana 2, já disponível lá no YouTube. Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Ninguém tem dúvida nenhuma? Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta em relação ao trabalho final. Em que vai consistir a primeira parte e a segunda parte do trabalho? É Mateus, né? Isso. Mateus, fica difícil eu te falar, porque eu acho que talvez vai ser muito abstrato para você entender. Mas deixa eu tentar usar esse diagrama aqui, ó. Digamos que parta aqui no meio, ó, tá? Então, a primeira parte vai ser a parte de condicionador de sinais, a parte de gerador de sinais, e a última parte, a parte de escolher o sensor e poder fazer a análise. Basicamente, tá? Porque, como você não viu os conceitos ainda, se eu falar aqui para você, fica um pouco abstrato. Mas se você pegar para ver, na primeira parte eu cobro como fazer um circuito somador, como montar no protoboard, como fazer digitalização do sinal, parâmetros de amostragem, enfim. Talvez agora fique um pouco confuso para você, por não ter visto ainda, mas basicamente eu divido a matéria no meio e os conceitos da primeira parte ficam para a primeira parte do projeto e a segunda parte na segunda parte do projeto, entendeu? Entendi sim, professor, muito obrigado. Vai ficar mais claro quando, no nosso encontro síncrono aqui, ó, a gente, aqui, no dia 9, quando a gente tiver um encontro síncrono, no dia 14 de maio, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, eu vou passar para vocês aquilo que, explico na hora ali para vocês aquilo que precisa ser entregue na primeira parte, aí vocês conseguem entender melhor, ok? Quem perguntou mais aí? Quem perguntou aí? Professor, Quem fala? eu, Elias. Sim. Você indica algum livro, algum PDF, alguma coisa assim para complementar? Então, eu comentei há pouco, Elias. Essa matéria ela é muito interdisciplinar. Então, vai depender da subparte da matéria que você quer complementar. Então, professor, assisti sua aula ali de eletrônica e fiquei com dúvida ali no amplificador operacional. Vai ter uma referência para aquela parte do amplificador operacional. Professor, estou com dúvida nessa parte de estatística, que a gente vai usar a estatística. Então eu vou passar um livro de estatística. Professor, e essa parte transformada de Fourier? Livro de cálculo. Entendeu, Elias? Então, é uma matéria muito interdisciplinar. É uma matéria prática. Várias coisas que a gente vê aqui, você não vai encontrar num livro. Então, como ligar um osciloscópio, como ajustar a escala, como preparar a fonte para ter mais ou menos 12 volts. Isso não tem livro. Certo, Elias? Então, é coisa prática. Então, vai depender das nossas aulas e, à medida que você for tendo dúvidas específicas, eu vou indicando alguma referência. Entendeu? Entendi. Ok. Ô Vinícius, esses livros aí, eles vão estar na biblioteca virtual, lá na biblioteca da faculdade, ou você vai passar os PDFs? Aí, dependendo da parte da matéria, a gente pode ver se acha o PDF ou se precisa do livro. É muito difícil eu ter a certeza que tem na biblioteca, Bruno, porque é muito ampla a matéria, entende? Não tem como eu te garantir que a parte que você vai ter a dúvida vai ter o livro ou não. A maioria das partes, sim, senão eu indico um material, ou um artigo, ou um PDF. Isso aí a gente não precisa preocupar com isso, não, tá? Beleza, obrigado. Como colar um acelerômetro, como ajustar o código do MATLAB para adquirir um termopar. E todas essas coisas não tem livro, tá, pessoal? É prática.
É igual você querer um livro de prática de usinagem. Você pode assistir uns vídeos ali, videoaulas técnicas, enfim, complementar dessa maneira. Mas você procurar referência para muitas das coisas que a gente vai falar aqui são puramente práticas. Como que eu ligo o multímetro Minipa para adquirir volts? Qual que é o material que eu vou te indicar? O catálogo do fabricante. Esse vai ser o material. Se você tiver com dúvida nisso, se não tiver entendido a minha aula, como mexer com equipamento? Catálogo do fabricante, não é nem livro. Entendeu, Bruno? Então, depende muito de onde que está a parte que você queira complementar. Entendeu? Entendi, sim, senhor. Obrigado. MATLAB, a gente vai usar bastante MATLAB, né, para fazer os nossos cálculos. O MATLAB, pessoal, o professor tem dificuldade em MATLAB. Eu vou explicar o que você precisa saber de MATLAB. Por que a gente usa o MATLAB? Porque a gente vai fazer análise de sinais no domínio da frequência. Né? Ninguém é louco de querer fazer isso à mão. Então, se tem um software que faz para a gente, por que eu não vou mostrar para vocês como fazer no software? Então, eu vou adquirir o sinal e vou processar os dados. Para que eu vou jogar esses dados num Excel, sendo que o MATLAB, com meia dúzia de linhas de código, eu faço isso automaticamente. Né? Não tem o porquê. Me perguntaram aqui se pode usar outro software, Octave, fique à vontade. Né? Fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui, por exemplo, transformada de Fourier, tem no Octave? Tem Python, tem qualquer linguagem. Tá? Eu mostro no MATLAB porque é a mais didática, né, possível, a mais fácil. Com meia dúzia de linhas de código a gente vai fazer isso. E, além disso, eu escolho o MATLAB pelo fato dos nossos equipamentos, né, já terem a interface com o MATLAB. Ele tem interface com outras linguagens de programação, com o próprio software da National, que é o LabVIEW, mas são linguagens muito mais trabalhosas para vocês. Né? Então, eu escolho aquela que é a mais simples possível para a gente não perder o foco da disciplina. Tá? O foco aqui é ser usuário, né, da transformada de Fourier. Então, eu não vou entrar lá no cálculo e demonstrar para vocês a transformada de Fourier. Não, eu vou mostrar como que o comando FFT funciona no MATLAB. Esse é o nosso objetivo. Mas eu tenho dúvidas sobre isso aí. Bem, a sua dúvida é de como usar o MATLAB ou a sua dúvida é de como a transformada de Fourier funciona? Se for de como usar o MATLAB, eu vou te passar um tutorial de MATLAB. Se a sua dúvida for de como a transformada de Fourier funciona, eu vou te passar um livro de cálculo. Certo? Aqui em instrumentação, qual que é o objetivo? Usar a transformada de Fourier para analisar o sinal de um sensor. Então é prático, puramente prático. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, tem uma. Diga. Eu fico um pouco confuso, tipo, no dia 14 a gente vai ter que entregar a primeira parte do trabalho. Aí, só que o senhor tinha falado para o Matheus, eu acho que dia 14 ia ser nossa aula síncrona, aí, tipo, ia ficar sabendo direitinho o que é para entregar, tipo, no mesmo dia. A primeira parte, ela é bem simples, o Vitor. Geralmente, eu passo ela em provas para a pessoa responder em sala de aula. Né? Então, o tempo que geralmente o aluno tem para fazer a primeira parte do trabalho é o mesmo que ele teria para fazer uma prova, tá? Porque é bem simples. O aluno que tiver estudado, como se ele tivesse estudado para uma prova, ele consegue fazer o trabalho em um dia, tá? Eu dou das 10 da manhã até meia-noite para o aluno entregar a primeira parte, tá? A segunda parte, ela já é mais trabalhosa. O aluno vai ter que pesquisar na internet, procurar fabricante do sensor, me apresentar o catálogo e tudo mais. E aí eu dou uma semana para fazer. Agora, a primeira parte é semelhante ao tempo que um aluno teria para resolver uma prova em sala de aula, tá? Entendi. Obrigado, professor.
Vinícius, e no caso você vai enviar essa parte do trabalho, por exemplo, a primeira parte no dia, na sexta-feira que eu tô encontro síncrono cedo pra gente resolver. Exato. Eu passo individualmente, tá, ô Igor? Vocês vão me chamando no WhatsApp e eu vou passando, ó, só o seu trabalho é esse, aí o Vitor me chama, o seu trabalho é aquele, e aí eu vou passando individualmente, tá? Beleza. Mais alguém? Ô Vinícius, eu tinha visto aqui também, nos vídeos do YouTube tem uma hora que você usa Arduino, essas coisas, a gente precisa desses materiais para fazer as práticas, como é que funciona? Não, como qualquer outra prática da disciplina, eu ensino a mexer em vários equipamentos diferentes, ô Igor. Você não precisa ter nenhum deles em casa, nem tem como eu te cobrar isso, porque uma placa de aquisição custa R$ 5.000, um osciloscópio custa R$ 2.000, você precisa de aprender os conceitos, tá? E depois aplicar os conceitos no seu projeto. Então, por exemplo, monte o circuito de aquisição no Arduino. Então, você vai ter que mostrar para mim como que você faria para adquirir o sinal com o Arduino. Então, você vai falar, professor, eu pegaria o sinal do sensor, ligaria no pino analógico 1 e colocaria o código do Arduino dessa maneira aqui. Da mesma maneira que eu vou apresentar para você na aula prática, é a maneira que você vai me apresentar no trabalho. Tá? Beleza, obrigado. Quando vocês assistirem às aulas, vocês vão entender como que eu fiz para adaptar a questão das práticas, né? Porque normalmente vocês iriam no laboratório e iriam mexer com o equipamento pondo a mão, né? Aqui eu ponho uma foto dos equipamentos e as ligações que a gente faria com os cabos, a gente faz ligando com as linhas, certo? Então, eu simulo as ligações dos fios com linhas nas fotos dos equipamentos. Não sei se deu para entender agora, mas quando vocês forem assistir os vídeos, vocês vão ver. Vocês vão ser vai ser a mesma coisa. Você vai colocar ali a foto do protoboard e vai fazer as conexões. Ao invés de ir lá com os fiozinhos e ligar, vocês vão ligando com as linhas como se estivesse desenhando, né, as conexões. Entendeu? Ficou claro? Foi o Igor, né, que perguntou. Entendeu, Igor? Beleza. Mesma coisa que vocês fariam na bancada, vocês vão estar fazendo, só que esquematicamente, desenhando, digamos assim. Quem tiver um interesse depois, claro, né, quando a gente voltar ao presencial, pode ir lá, pôr a mão no equipamento, professor, quero conhecer aqui como que é essa placa de aquisição e tudo mais. Mas do ponto de vista do aprendizado, pessoal, eu fiz de uma maneira que eu acredito que aquilo que precisa ser aprendido, vocês vão conseguir absorver quase que integralmente como seria na realidade, tá? Sem prejuízo aí no aprendizado de vocês, tá? Beleza, pessoal? Então, qualquer outra dúvida, vocês podem me chamar aí no WhatsApp, ok? Beleza. Beleza.